Olá, tudo bem? Vou fazer uma análise para o dia 14 de julho de 2015. Meu nome é Alexandre e eu vou falar aqui de Ibovespa, dólar, juros, Petrobras, Vale e Tube. E a gente vai comentar aqui alguns setores e algumas ações como Klabin e Itaúsa ali para o Ângelo. Ibovespa hoje com uma alta de 1,01% e embora o mercado tenha essa alta aqui, isso não abre alguma compra para mim, não abre nenhuma compra ainda para mim, mas a gente já pode procurar aqui alguma situação de compra em alguns papéis. O Ibovespa tinha essa região aqui, que era uma região de suporte. Essa região, esses últimos fundos foram perdidos. A gente volta a subir e volta novamente para aquele canal que a gente tinha, era esse canal aqui, o canal de baixa. Canal de baixa não, né? A gente tinha um canal lateral aqui, então esse canal aqui foi perdido, a gente volta para o canal novamente, talvez por uma nova indefinição. No meu método, o Ibovespa ainda está numa tendência de queda, uma tendência de baixa, embora eu possa ter esse repique aqui, mas não gera compra. E eu espero, né, como sempre, para um zigue-zague. Depois desse zigue-zague eu compro, ou seja, o que é o zigue-zague? Subiu, caiu um pouco, fez aqui um fundo acima do fundo anterior e se voltar a subir, aí eu compro aqui o Ibovespa, compro o Bolsa. Então, região de resistência, aqueles últimos topos, né, aqui. Região de suporte agora fica esse último fundo, a gente já tem um fundo aqui, esse fundo configurado. Então, eu espero para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Já que eu tenho um fundo abaixo do fundo anterior, eu espero a formação de um topo abaixo do topo anterior. Se eu tiver a confirmação de um topo, isso vai ser aqui uma desculpa, né? Uma explicação para as possíveis vendas, possíveis quedas aqui nos próximos pregões. Dólar futuro, dólar FUT, o gráfico cheio, volta para a tendência de baixa, então o mercado muito lateral. Se o dólar futuro amanhã perder os 3,15, eu tenho um viés mais vendedor. No curto prazo, no curtíssimo prazo aqui, eu tenho as linhas, né? Que a gente sempre traça. Eu posso até pegar uma linha aqui desde esse último fundo aqui. E se eu fizer um exercício aqui de linhas, eu posso traçar essa linha de tendência de alta aqui, né? Não gosto muito de ficar traçando linhas no mercado. Inclusive, eu vou tirar também essas linhas aqui. E hoje eu vejo o dólar simplesmente assim. Eu tenho esse topo acima do topo anterior. Tenho aqui fundos acima de fundos anteriores. A perda dessa mínima daqui em 3,15 pode fazer com que o dólar caia. Obviamente que o mercado está muito indefinido mesmo, né? Não tem aquela tendência clara e boa de operar, para a gente operar. E eu estou só acompanhando aqui para ver o que vai acontecer. Então, dólar futuro segue dentro dessa tendência aqui de alta ainda. Se perder essa mínima daqui, pode enfraquecer essa tendência. E se voltar a subir, pode fortalecer a tendência de alta, principalmente se romper os 3,27. Desde um dia F21, o gráfico aqui de juros futuros, então segue aqui dentro de uma tendência de baixa de lateral para baixo, já que eu tenho aqui uma possível cunha em formação, né? Se a gente for traçar as linhas, pode traçar aqui um possível triângulo descendente ou até mesmo, né, para quem gosta, uma cunha. Não sei se vai ser rompida para baixo ou para cima, mas para eu voltar a ficar comprador no curto prazo no gráfico diário em juros futuros, eu preciso ter o rompimento dessa LTB aqui. Coisa que não está perto de acontecer, mas eu estou monitorando. Mas eu continuo ainda posicionado em Tesouro Selic, só observo aqui o mercado de juros. Petrobras segue dentro de uma tendência de queda. Dentro de uma tendência de baixa, eu não compro ações, então eu sigo só observando aqui. Essa região de último fundo aqui é uma região de resistência. E eu tenho agora, né, um novo fundo formado aqui em Petrobras, então esse fundo é o próximo suporte. A tendência da Petrobras é uma tendência de baixa, obviamente que o mercado pode voltar a subir. Só fico comprador se violar aqui os 12,40, enquanto não estiver trabalhando acima dos 12,40, eu estou fora da ponta comprada em Petrobras.
Vale 5 teve um repique hoje teve uma alta de 6,59%, uma alta muito interessante, que pode fazer com que os preços busquem os 16,10, que é uma das retrações de Fibonacci, onde eu tenho uma média aqui configurado, a média que vai servir como resistência. Então a gente pode ter até um repique, mas cuidado com esse repique, porque a gente pode repicar para depois voltar a cair. Vou aumentar aqui o zoom da Vale para você ter uma noção do que onde a gente está trabalhando, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho essas últimas mínimas aqui, que coincidem com essas últimas mínimas de abril de 2015. Se o mercado repicar e voltar a cair, tem tudo para que a Vale do Rio Doce caia com mais intensidade, então bastante atenção. Para comprar essa ação, eu espero que ela trabalhe aqui acima dos 16,30 para comprar, porque isso aí vai demonstrar força no papel, coisa que não está acontecendo agora. Itube 4 gerou aquela compra que eu falei com você na análise para o dia 13, né? Gerou a compra, o stop fica aqui abaixo dos 34,06. O último fundo em 33,28 é o principal suporte. Eu já tenho esse fundo confirmado, então eu já tenho um fundo confirmado aqui. Tenho essas últimas máximas aqui como a região de resistência. Se a gente continuar a subir, tem tudo para voltar para a tendência de alta. Então, Itube 4 é um viés lateral para baixista. Então aqui a gente tem, né, também aquelas linhas lá para quem gosta. Então aqui é uma região de resistência para Itube 4. Vamos ver se consegue romper essa resistência amanhã. Então, falei de Itube 4, falar aqui da Klabin 4 que o Ângelo pediu. Hoje subiu 2,65%. Segue aqui numa tendência agora de alta, a máxima de 13,90 amanhã gera uma compra, o stop fica aqui abaixo dos 3,80, né? Então fica em 3% aqui o stop. Vamos ver se essa ação consegue se desenvolver, armando aqui um fundo acima do fundo anterior e deixando aqui um topo acima do topo anterior. Eu gosto sempre de ver a Klabin 11, que é a mais líquida, também dentro da mesma configuração aqui, muito mais forte, tem muito mais dinheiro envolvido, então eu prefiro trabalhar com essa ação. Se eu for operar aqui a Klabin, eu pego essa máxima, com essa última máxima daqui, e vou ver que a gente rompeu uma linha de tendência de baixa em máximas aqui, hoje com esse rompimento. Então o viés para a Klabin é um viés bastante comprador, e inclusive a compra foi hoje quando violou essa máxima em 19,43. Pelo princípio da confirmação lá de Dow, eu posso ter que a Klabin 4 pode também gerar uma compra amanhã. E tem aqui Itaúsa 4, também para comentar, né? Dentro daquela mesma configuração de Itube 4, segue buscando os 9,88, tendo como esse último fundo em 8,64, principal região de suporte. Então a gente já viu Itaúsa e essas ações aqui. Energias do Brasil 3. Energias do Brasil 3 é a ação que eu estou ainda comprado aqui. Não vou comprar nada amanhã. A ação hoje subiu 2,32%, trabalhando aqui em cima dessa região aqui, que é uma região de resistência de último topo. A compra foi realizada aqui 16 de junho e eu não tenho nova compra. Então, eu não escolho a ação que vou comprar. Eu não olho para a Energias do Brasil e falo, eu quero comprar essa ação. Eu olho os gráficos de muitas ações e os gráficos me escolhem. Então, a Energias do Brasil me escolheu e eu fui com ela. Estou com ela até agora, deixa eu ver se eu coloco aqui. Estou com um lucro de 9,75. Então, o lucro de 9,75 dá quase aí 10% de lucro. Eu sigo dentro desse papel no gráfico diário. Não vou falar de nenhuma ação para comprar amanhã. Para quem está acompanhando o meu curso novo, manda ali o feedback para mim. Muita gente mandando feedback. Muito obrigado, né? A gente vai melhorar mais um pouco ainda o curso. E se tiver qualquer dúvida, manda e-mail para mim. As pessoas que não receberam acesso ao curso, dá uma olhada lá no lixo eletrônico, né? Que algumas mensagens estão indo para o lixo eletrônico. Eu peço que vejam as mensagens e me dê o feedback se tiver alguma dúvida e se estiver gostando ou não do curso. Estou aqui para sempre melhorar, como você sabe. Então é isso. Até amanhã, mas a gente se vê. Eu vou colocar meu rosto amanhã, hoje não vai dar. E é isso. Então, valeu. Até mais.